Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, aqui no Café com Rose Gomes, trazendo uma mensagem para você. E hoje eu quero falar com você sobre esse título que está aí: Como Prosperar em 2026. Gente, por incrível que pareça, você vai ver aí que todas as vezes que fala sobre prosperidade, sobre riqueza, é uma retenção muito grande, né? Porque as pessoas estão à procura disso, sim. A Bíblia nos fala que é para nós buscarmos primeiro o reino dos céus, a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E muitas vezes, na ânsia, na ansiedade, né, de crescer, de prosperar, nós buscamos com muito afinco as coisas materiais, porque, por incrível que pareça, é algo que mexe com todas as áreas da nossa vida, a área financeira. Então, muitas vezes ficamos, sim, preocupados. A palavra fala para nós não ficar ansioso com o dia de amanhã, com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, porque se Deus cuida dos lírios do vale, né, dos pássaros, não cuidaria de nós? Mas está aqui essa mensagem na palavra, e por incrível que pareça, no momento que nós estamos assim, de repente com uma porta fechada, uma dívida para pagar, né, um projeto que precisa assim do recurso financeiro, nós ficamos ansiosos, desesperados e esquecemos da palavra de Deus em nossas vidas. E começamos a buscar com toda força, né, colocando isso em primeiro lugar nas nossas vidas, a ponto de nos tirarmos a paz. Quem nunca ficou aí uma noite sem dormir, preocupado com a dívida? Quem nunca passou até por problemas de saúde por causa da vida financeira? Não é verdade? A vida financeira afeta, sim, todas as áreas. A vida espiritual. Você está com dívida, você está desempregado, desempregada, você está ali, alguém te cobrando algo, você precisa pagar aquela dívida e não tem, até a sua vida espiritual é atingida. Você não tem força para orar, você não tem vontade de ir na igreja. Se está na igreja, está lá um culto maravilhoso, já aconteceu isso comigo. O culto está lá, um andamento maravilhoso, as pessoas glorificando a Deus, exaltando a Deus, e eu estou lá ansiosa, preocupada com o meu dia de amanhã. Por incrível que pareça, já aconteceu isso comigo. Será que só comigo? Já aconteceu isso com você também? Então, gente, por quê? Porque infelizmente nos falta fé. Nós temos aqui na nossa mão o maior tesouro, que é a palavra de Deus, que nos dá o direcionamento, que nos ensina em todas as áreas, mas na hora do tete a tete, né? Na hora da situação, nós esquecemos que temos um Deus que cuida de todos os detalhes. Que sim, nós devemos procurar Deus em primeiro lugar, as coisas do céu. E essas coisas o Senhor vai acrescentar. Que nós devemos saber que tem um Deus que sabe do que nós precisamos. Ele sabe que precisamos pagar nossas contas, ele sabe que nós precisamos ter portas abertas para nós, né? Para nós termos recursos financeiros para atender todas as nossas necessidades. E tem situações, gente, que às vezes fala assim, meu Deus, eu preciso de fé, né? Para alcançar as bênçãos do Senhor. E a gente fala assim, eu já cheguei a pensar nisso, já cheguei a falar com Deus, eu sei que eu preciso ter fé, eu sei que eu preciso confiar em Ti, mas Pai, eu preciso pagar essa conta e essa conta é paga com dinheiro. Nós queremos ensinar a Deus. Quantas vezes eu orei ao Senhor falando, Deus, eu preciso desse recurso, né? Eu preciso de um recurso financeiro, eu preciso que uma porta se abre, eu preciso pagar tal conta. Senhor, eu sei que eu tenho que te buscar, eu sei que eu tenho que ter fé, mas essa situação tem que ser paga com dinheiro. Então nós esquecemos que o maior bem vem de Deus, né? Ele nos dá sabedoria, ele abre porta onde não tem porta. Nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração. E quando nós descansamos no Senhor, as coisas acontecem. Já passei momentos aí de noite preocupada, de noite sem dormir e, sabe, protelando aquela situação da minha vida. E quando eu tive o descanso, falei, não, calma aí, eu já fiz tudo que eu podia, tudo que estava ao meu alcance, eu não posso fazer mais nada. Então o que me resta? Confiar em Deus, vou confiar em Deus. E quando eu me posicionei confiando em Deus, as portas se abriram. Quando eu me posicionei confiando em Deus, Deus me trouxe o recurso. E eu paguei aquela dívida, eu paguei aquela conta, as portas foram abertas. E aí eu olhei para trás e falei, meu Deus, dias sem dormir, dias de preocupações, dias que acarretaram em mim até doenças, como essa aqui, ó. É problema emocional, tá? É psoríase, né? Já deixei para vocês, estou cuidando. Tá um pouquinho melhor, né? Passei numa dermatologista. Mas o que é isso? Ansiedade, falta de fé. Então nós precisamos acreditar em Deus, confiar nele, sabendo que o nosso Deus tem todo o recurso nas mãos.
Quando eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, Ele vai entrar com providência naquilo que eu preciso, porque o Pai, Ele sabe o que nós precisamos. Então eu sei que é difícil, gente. É difícil porque eu já passei por esse processo também. Mas a mensagem para você hoje, nesse café da manhã, é que você confia em Deus. Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe das suas preocupações, mas Ele quer que você descanse nele. Claro, fazendo a sua parte, naquilo que lhe deve, naquilo que lhe cabe, né? Como eu tenho deixado aí para vocês. Nós temos que ter o equilíbrio. O servo do Senhor tem que ser sábio, nós temos que ter equilíbrio. Aquilo que cabe a Deus é Ele que vai fazer. Aquilo que cabe a você, você precisa fazer. E o Senhor, unindo a sua força com a força dele com a nossa, Ele vai mudar a nossa história. Ele vai trazer recurso e essa situação vai ser sanada pelo poder de Deus, porque tudo está em tuas mãos. E para não ficar só nas minhas palavras, eu estava meditando nesse Provérbios hoje, agora pela manhã, agora é 6 horas da manhã, tá? Acordei, era 4 e pouco, ontem eu consegui dormir cedo, acordar cedo, então eu quero começar a manter isso na minha vida, dormir cedo e acordar cedo, né? Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, então sexta, sábado, domingo eu estou trabalhando fora, então eu durmo mais tarde porque eu chego tarde em casa, mas na semana, segunda, terça, quarta e quinta, eu quero colocar isso na minha vida, né? Dormir cedo, acordar cedo, para eu poder ter mais disposição para fazer a vontade do Senhor. E eu quero deixar para vocês que está aqui, ó, em Provérbios 3, eu estava meditando nisso, porque eu quero sim crescer na minha vida profissional, na minha vida financeira, eu quero ter recurso financeiro para realizar ações, para realizar projetos, e não é pecado, gente. Então, durante muitos anos, eu aprendi que era errado, né? Não é. O que Deus quer é que nós colocamos Ele em primeiro lugar. Que nós vamos buscar dele a sabedoria. Eu estava meditando nisso. Salomão pediu isso a Deus, pediu sabedoria. Deus chegou para ele e falou, o que você quer, Salomão? Escolhe aí, me peça o que você precisa e eu vou fazer o que você quer. E ele pediu sabedoria. E sabe por que ele pediu sabedoria? Porque o pai dele havia ensinado ele sobre isso, sobre sabedoria. Então, quando ele teve essa oportunidade, ele poderia ter falado, Deus, eu quero ser rico. Eu quero ter riquezas dessa terra. Mas ele pediu sabedoria. E com a sabedoria que Deus deu para ele, ele adquiriu riqueza. Olha só. Então muitas vezes ficamos pedindo a Deus recursos, não é assim? E nós não temos a atitude certa perante Deus. O que nós devemos pedir ao Senhor? Sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para eu administrar bem as minhas coisas. Para mim fazer aquilo que te agrada. Para eu estar no centro da sua vontade. Para eu saber quando é o momento de eu agir, quando é o momento de eu não agir. Para eu saber confiar em ti. Me dê sabedoria. Então eu tenho pedido ao Senhor isso, sabedoria, que você faça o mesmo. E Deus vai te dar sabedoria para você conseguir administrar a sua vida em todas as áreas. E com a sabedoria que você pedir a Deus, Ele vai trazer os recursos necessários. E tem outras coisas que nós devemos fazer para que Deus venha nos abençoar na nossa vida financeira. Uma delas é ser generoso. E para nós prosperar no caminho do Senhor, há algumas coisas que nós devemos fazer, tá bom? Que vai agradar a Deus e que Ele vai assim nos capacitar a receber as bênçãos do Senhor financeiramente também. É uma área, gente, que atinge todas as áreas, a área financeira, tá? Então, olha só, tá escrito aqui em Provérbios 11, versículo 25, diz assim, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Ou seja, você quer prosperar? Seja generoso. Olha só que incrível, né? Aí vem a lei da semeadura. Eu planto, então eu vou colher bons frutos. Então eu quero que Deus me abençoe de uma forma generosa, eu tenho que ser generoso, eu tenho que ser generosa. Então o recurso que Deus dê nas tuas mãos, não esqueça de abençoar a obra de Deus, não esqueça de abençoar o seu próximo, tá? E isso vai reverter para você como bênçãos. Isso vai fazer com que você se enriqueça sim na presença do Senhor, tá? E isso faz com que você ande nos caminhos do Senhor e não deixe que a riqueza dessa terra tome parte no seu coração. Porque primeiro vem a obra do Senhor, buscar o Senhor em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas. E quando Deus começar a acrescentar para você essas outras coisas, não se esqueça de ser generoso. Isso aqui também, Provérbios 3, eu estava lendo agora pela manhã, achei muito interessante. Provérbios 3, versículo 9 e 10 diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho teus lagares. Então é isso, gente, se resume dessa forma. Quer prosperar em 2026? Coloque Deus em primeiro lugar, peça a Ele sabedoria, Ele vai te dar sabedoria para você administrar bem os seus bens, e não se esqueça de ser generoso na presença de Deus. O generoso, Deus prosperará. Então, não esqueça da obra do Senhor. Não esqueça, sabe, de trazer... Não esqueça de colocar Deus em primeiro lugar. Recebeu a bênção do Senhor, não esqueça de dar o seu dízimo, dar a sua oferta.
E isso vai fazer com que você viva o melhor de Deus. Eu tenho tido essa experiência na minha vida, tá? Eu tenho procurado todos os valores que vêm para minha mão, eu tiro lá 10%, entrego na obra do Senhor. Eu tenho procurado ofertar, eu tenho procurado ser generosa. Não é simples assim não, tá? Devido à escassez, miséria que eu vivi durante muitos anos, eu tenho lutado com isso, gente. É incrível. Sabe, eu tenho pedido ao Senhor, Deus, me dá graça, me dá sabedoria, eu quero ter um coração generoso na Tua presença, eu quero crescer em todas as áreas, eu quero prosperar na minha vida financeira, sim, eu tenho sonhos, eu tenho projetos que eu quero alcançar, mas eu quero Te colocar em primeiro lugar. Então eu peço a Ti graça, sabedoria, que você faça o mesmo, que esse ano de 2026 seja um ano de bênção nas suas vidas, que venha o bênção de todos os lados, que você prospere em todas as áreas e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que você seja um testemunho vivo do poder de Deus aqui na terra. Amém? Que essa mensagem chegue ao seu coração, que o Espírito Santo produza bons frutos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.